Oi, mulheres preciosas, tudo bem? Eu sou Amanda Campos. Hoje nós vamos entrar em mais um capítulo do nosso livro do Augusto Cury, que é Família, o segredo das famílias saudáveis. Espero que vocês estejam gostando, ainda é recente para a gente comentar alguma coisa, mas espero que ele possa ensinar vocês a cada capítulo e a cada trecho que a gente for lendo, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 2, Conhecendo a gestão da emoção. Quando o Dr. Jefferson soube que a filha estava faltando às aulas por motivos que pareciam inventados, como dores de cabeça, embrulhos no estômago, vertigem ou tontura, em vez de abraçá-la e perguntar o que estava acontecendo, passou a criticá-la ainda mais. Achou que o namorado estava drogando a filha ou controlando-a. Ele, que já era um pai intolerante, elevou o tom de voz, fez ameaças e passou a desferir palavras ainda mais duras. Culpou ainda mais o namorado. Ele tinha de varrer esse crápula da sua história. Não pensava que perdia sua filha para ele toda vez que tentava desfigurá-lo. Não conseguia trazer o rapaz para o seu lado da disputa. Viviam em times opostos. Você se tornou relapsa igual a esse seu namoradinho vagal e irresponsável, com musculatura grande, mas mente pequena. Você não tem o direito de falar assim, protestou ela. Direito? Claro que tenho. Você depende de mim, menina. Esqueceu disso? Mas você me gerou. É sua obrigação me sustentar. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O pai engoliu aquelas palavras verdadeiras, mas em vez de abraçar a filha, deu continuidade ao terremoto emocional. Você tem razão, eu tenho obrigação de prover escola, comida, roupa, mas também tenho obrigação de dizer que, com esse comportamento, faltando às aulas sem grandes motivos, não estudando em casa, você não vai ter futuro. Está com medo de ter que me sustentar a vida toda? Desafiou ela. Sua petulante, esbravejou ele. Não, você não vai me sustentar. Quando eu fizer 18 anos, vou sair de casa e não voltarei mais. Vai para onde? Para a rua? Seu namorado não tem onde cair morto. Olha o carro dele, olha as roupas que ele usa. Por um acaso, roupa de marca define o ser humano, Dr. Jefferson? Isso é discriminação, disse ela e saiu bufando, pisando firme. Não, o que digo é a verdade, gritou ele e completou. Sua ingrata, 16 anos de rebeldia, esbravejou. 45 anos de crueldade, rebateu ela. Ingrata, ingrata, insolente, cale a boca, disse ele aos brados. Vai me bater? Pensa que não conheço os meus direitos? Ele se aproximou dela bufando de raiva, mas ela o provocou. Bate em mim que eu te denuncio. Todos saberão que o grande criminalista agrediu a própria filha. Ele tentou se recompor, mas não tinha autocontrole algum. Isabela precisava de outro pai, um que fosse criativo, brincalhão, solto, apaixonante, mas ele era um guerreiro, um analfabeto emocional. Não admitia perder uma discussão. Você vive às minhas custas e não reconhece o meu valor. Venha aqui. Mas ela já havia entrado no quarto e batido a porta. Isabela mais uma vez foi chorar. Sonhava dia e noite em ir embora de casa. Às vezes não queria mais existir. O Dr. Jefferson e a bela Isabela viviam em dois mundos distintos. Além de psicólogos, procuraram ajuda psiquiátrica, mas não conseguiam se reciclar. Só ouviam a si próprios, nunca a seus terapeutas. Pai e filha eram ótimos para escutar, mas péssimos para dialogar. Por fim, buscaram a ajuda de vários religiosos de diversas crenças, mas ele era um candidato a ser Deus, e um Deus, no fundo, não precisa de nada nem de ninguém. Suas verdades eram absolutas. Certa vez, quando estava num hotel, viu um cartaz sobre um curso que lhe chamou a atenção. Gestão da emoção. Sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis, famílias começam um relacionamento no céu do afeto e terminam no inferno dos atritos. Ficou abalado, pensativo, resolveu se inscrever. O professor que ministraria o curso era um psiquiatra chamado Marco Polo.
Mas Jefferson não tinha grandes expectativas. No fundo, achava que aquilo seria uma perda de tempo, que ouviria um discurso cheio de falácias, frases de autoajuda, incapazes de reciclar sua história. Desanimado, perdido, confuso, decidiu ir, mas disse para Laura que ia a um congresso jurídico. Não queria dar o braço a torcer. O curso seria num final de semana, começando na sexta e terminando no domingo. Quando parecia que nada mais surpreenderia aquele homem fechado e egocêntrico, ele ficou perplexo, quase caiu da cadeira. O psiquiatra falou sobre a última fronteira da ciência, que é a gestão da emoção, a partir do processo de construção de pensamentos e de formação do eu como líder da própria mente. Atônito, ouviu o Dr. Marco Polo dizer: pais que ditam regras estão aptos a consertar máquinas, mas não a formar mentes brilhantes. Para encantar, criar pontes e impactar as pessoas que amamos, precisamos de técnicas inteligentes a fim de conquistar os solos do inconsciente. Ele nunca tinha ouvido tanta ousadia. Estou apto a lidar com máquinas, mas não a formar mentes brilhantes? Que loucura é essa? Pensou. E o psiquiatra continuou abalando as convicções do Dr. Jefferson. Pais que são especialistas em criticar erros bloqueiam seus filhos, vendem pesadelos. Pais que são peritos em celebrar acertos libertam aqueles a quem amam, vendem sonhos. O Dr. Jefferson estava pasmo, ele nunca tinha ouvido isso, e o mestre da gestão da emoção continuou. Toda vez que você aponta falhas, detona-se um fenômeno chamado gatilho da memória, que em milésimos de segundo abre um arquivo traumático ou janela killer, cujo volume de tensão bloqueia milhares de outras janelas com milhões de dados, o que torna impossível que um aluno, um filho ou mesmo um cônjuge dê uma resposta inteligente nessas situações estressantes. Apontar erros de forma indelicada é uma invasão de privacidade, é um crime educacional. O Dr. Jefferson, grande e respeitado advogado, disse para si mesmo chocado: eu sou um criminoso? Não é possível que eu esteja cometendo um crime na educação da minha filha. Logo eu, um criminalista renomado? Será que estou bloqueando a mente de Isabela? Será que estou fechando o circuito de sua memória? Ele debateu com o psiquiatra e o clima ficou tenso. Mas pouco a pouco o Dr. Marco Polo foi fazendo o Dr. Jefferson perceber as próprias loucuras. Sem perceber, estava sendo um carrasco de quem mais amava. No segundo dia, ouviu do psiquiatra: pais que corrigem erros sem antes exaltar quem erra fazem com que os filhos tenham as mesmas reações mentais de um africano numa savana diante de um predador prestes a devorar seus filhos. Existe um fenômeno chamado RAM, registro automático da memória, que arquiva sua indelicadeza, expandindo janelas traumáticas. Não devorem a emoção dos seus filhos. Antes de apontar falhas, libertem o imaginário deles. Diga o quanto os ama. Comentem o quanto confiam neles, exaltem sua inteligência e, em seguida, façam perguntas que os estimulem a ter consciência crítica. Aí sim, avaliem o comportamento deles. O Dr. Jefferson colocou as mãos na cabeça e as lágrimas começaram a cair. Logo, estava até soluçando. Os grandes homens também choram quando têm coragem de olhar para dentro de si e detectar as próprias loucuras. Basta mudar o olhar. No último dia, Dr. Marco Polo disse: sem gestão da emoção, sabotamos as habilidades de quem amamos sem perceber. Somos engenheiros de janelas killer. O inferno emocional está cheio de pais, maridos, esposas, professores bem intencionados. Eles têm a intenção de ajudar, mas seu cérebro está viciado em apontar erros, em humilhar, pressionar, provocar atritos, causar desastres nas relações humanas. É vital que seu cérebro seja um especialista em celebrar os acertos.
Assim, o Dr. Jefferson descobriu que aplaudir os acertos que passam despercebidos, como pequenas atitudes generosas, tranquilas, serenas, inteligentes, forma um jardim de janelas saudáveis, light, que financiam a saúde emocional. Pequenos tijolos empilhados pouco a pouco na personalidade humana formam características saudáveis, como prazer sustentável, ousadia, segurança, empatia, capacidade de tolerar contrariedades. Não existem pessoas perfeitas, a não ser que estejam num cemitério, afirmou o psiquiatra. Incrível! Impressionou-se o rígido advogado. Desconheço os segredos das famílias saudáveis. Sou um leigo num assunto em que eu pensava que era perito? As pessoas devem estar sempre em construção, reconhecer sua estupidez, mapear seus erros e conflitos. Caso contrário, seus fantasmas mentais as assombrarão a vida toda. Seus vampiros emocionais sugarão o que elas têm de melhor. O advogado ouviu essas palavras preocupado. O instigante psiquiatra Dr. Marco Polo terminou de ministrar seu curso de gestão da emoção, provocando a plateia com estas palavras: a pessoa não precisa ir à Transilvânia para conhecer a lenda do Drácula. Elas são tão criativas e autodestrutivas que conseguem construir seus próprios vampiros emocionais, que sugam amor, tranquilidade e saúde mental. Entrem nos porões de sua mente e deixem a luz da razão reeditar esses vampiros. O Dr. Jefferson colocou as mãos na cabeça perplexo. Parecia destemido nos debates nos fóruns, mas nos porões de sua mente era um homem assombrado, assustado e perturbado. E assim terminou sua formação. Ele entendeu que não há vampiros fora de nós, apenas nos bastidores de nossa personalidade. Esses elementos promovem o egocentrismo, a necessidade neurótica de mudar os outros, a crítica compulsiva, as fobias, a insensibilidade e, em especial, a ansiedade. O advogado, um dos melhores criminalistas de seu estado, que defendia os réus com unhas e dentes para não irem para a prisão, finalmente descobriu que ele mesmo tinha construído um presídio de segurança máxima e se condenado a viver dentro dele. E pior, era uma fonte de estresse para a própria família, uma fonte de doenças emocionais para a filha e a esposa. E agora? Deveria se punir e se condenar, achar-se o último dos homens? Não. Ele anotou num pequeno papel algumas medidas que tomaria dali para frente. 1. Celebrar acertos de quem amo e não ser um viciado em apontar erros. 2. Relaxar e dar mais risadas dos comportamentos que não gosto de observar nos outros. 3. Não ser entediante e chato e, sobretudo, não ser repetitivo, pedindo correção apenas uma vez. 4. Exaltar a pessoa que erra, mais do que julgar o erro dela. Assim, o homem durão começou a lidar com os fantasmas que o assombravam. Foi uma tarefa difícil, mas necessária. Ele queria ter uma mente livre e emoções saudáveis. Queria ser um oásis para sua filha, não um deserto. O tempo de cárcere tinha que terminar.